Muito bem, meus amigos, graça e paz de Deus seja sobre a sua vida. Sou o pastor Oséias e é um prazer poder compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Nós estamos na nossa série falando sobre Apocalipse e dentro dessa série estamos falando sobre as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, as 7 cartas escritas para cada uma dessas igrejas. Estamos hoje falando sobre a igreja de Pérgamo. Vamos entrar nesse assunto muito importante, muito poderoso e transformador. Antes de nós entrarmos no assunto em questão, quero lembrar você que se não for inscrito em nosso canal, que se inscreva em nosso canal, não perca tempo e acione o sininho para sempre que nós postarmos novos conteúdos, você ser de imediato notificado e poder nos acompanhar em tempo real. Outra coisa também, curta, deixa o seu joinha se você gostou, se você não gostou, é importante você dar aí o seu like e também compartilhar com mais pessoas. Leve esse assunto, leve esse conteúdo, essa mensagem para mais pessoas que você acredita que isso vai somar na vida delas. Também comenta aqui embaixo, não esqueça de comentar. Muitos não estão comentando, dizendo o que estão pensando, o que acham, qual é a sua opinião sobre o assunto, se estão ou não gostando do assunto. É muito importante que você comente, pois nos ajuda dentro dessa plataforma chamada YouTube. O YouTube ele vai reconhecer, por meio de algoritmos, se o nosso assunto, se o nosso conteúdo, se o nosso canal ele é relevante ou não. Amém? Então são esses meios, essas ações que vocês fazem que vão mostrar e vão revelar ao YouTube se nós somos de relevância ou não. Bom, dado isso, vamos entrar no assunto falando sobre a igreja de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 12. Capítulo 2, verso 12, diz assim o texto sagrado. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: aquele que tem a espada aguda de 2 fios diz. Olha como é que o Senhor se apresenta para essa igreja. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios diz: conheço as tuas obras e sei onde habitas. É onde está o trono de Satanás. Mas ainda retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto em vosso meio, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar pedras de tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e fornicassem. Assim também tens aí alguns que ainda seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, porque se não te arrependeres, virei a ti repentinamente e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca e nela um novo nome gravado, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Muito bem, é um conteúdo muito rico, cheio de revelações e muita coisa para nós entendermos aqui. Mas eu quero destacar os pontos principais, ok? Os pontos principais do texto e a revelação por trás da escrita dessa carta para a igreja naquela época, a igreja histórica, a Pérgamo histórica. E quais as implicações e aplicações espirituais para a igreja hoje, contemporânea. Porque esse texto, como todo o Apocalipse, a maior parte dele tem uma aplicação histórica, principalmente essa questão das 7 igrejas da Ásia Menor, mas também uma aplicação profética, que nos remete uma mensagem para o nosso tempo, para o nosso momento, para o agora. Eu já falei em outro vídeo aqui no nosso canal
sobre as maneiras de nós entendermos Apocalipse, e uma delas é justamente observando a visão profética de Apocalipse. E essas 7 igrejas, além de ter sido igrejas históricas, que elas existiram de fato na história, e essas cartas foram entregues a cada uma delas em específico, elas também falam sobre 7 fases da igreja de Cristo, a igreja mística, a igreja universal, a igreja total, o organismo, a igreja em si. Eu não falo de denominações, eu falo de igreja. 7 fases importantes. E que toda obra que vai iniciar um trabalho, que vai ser iniciado, uma igreja que vai ser iniciada ali em algum lugar, ela poderá enfrentar essas 7 fases da sua existência. Bom, eu estou falando aqui sobre a maneira geral de ver o texto, de ver a igreja, essa questão da eclesia, a eclésia, né, sobre a igreja de Cristo. E no versículo 12 nós vamos entender, vamos ler e compreender quem é essa igreja. O que é essa igreja? Ao mensageiro da igreja em Pérgamo. Vamos destacar a palavra Pérgamo. Pérgamo aqui é uma palavra grega que significa união, né? União, casamento, literalmente casamento. Deixa eu encontrar aqui a palavra grega para nós podermos nos atualizar ao texto, ok? Então, Pérgamo significa casamento, né? Vem da palavra pergamus, e além de muitos significados, a questão dela, do seu tempo, da sua fundação, né? Por que recebeu esse nome? Um dos nomes que essa igreja tem é casamento, união. E foi justamente nesse período que a igreja ela fez uma união com o Estado, por meio de Constantino. Foi nesse período que a igreja ela casou-se com o mundo, vamos dizer assim. Ela fez uma união matrimonial com o mundo, uma aliança matrimonial com o mundo. E foi aqui que de fato começou a decadência da igreja. Porque observe, o diabo, nos 3 primeiros séculos da igreja, ele planejou, ele intentou, ele desferiu contra a igreja perseguições de todos os lados, perseguições em todos os âmbitos. Bens da igreja de cristãos foram bloqueados, os imperadores confiscaram bens, confiscaram terras, confiscaram posses de muitos cristãos pelo fato de serem cristãos. A carta aos Hebreus fala em uma passagem sobre a alegria dos cristãos de terem seus bens confiscados pelo fato de serem cristãos, discípulos de Jesus. Para eles era um motivo de muita alegria e muita satisfação, porque de uma certa forma o Estado estava reconhecendo eles como discípulos, seguidores, testemunhas de Jesus Cristo. Trazendo para os nossos dias, se isso acontecesse hoje, qual seria a nossa reação? Se o Estado ele confiscasse os nossos bens só pelo fato de sermos cristãos, seguidores de Jesus, qual seria a nossa reação? Nós observamos hoje que em nosso país alguns tipos de perseguições de maneira bem maculada, bem escondida, têm sido empreitada contra a igreja e os cristãos estão resistindo com toda a força política possível para que isso acabe. Então você para imaginar, ok? Para imaginar o que faríamos se de fato o Estado perseguisse a igreja como o Estado deseja fazê-lo. O que faríamos? Nós continuaríamos carregando o nome de Cristo, nós continuaríamos honrando a Cristo, ou nós abandonaríamos Jesus pelos nossos recursos, pelos nossos bens, pela nossa riqueza? Talvez alguém possa pensar, pastor, você não está sendo muito extremista? Bom, para os nossos dias, para o nosso tempo, para a nossa geração, isso parece ser extremismo demais. Mas para aquela época, não. Naquela época era uma questão de honrar a Cristo, era uma questão de
alegria de ser salvo, de declarar que de fato era uma pessoa comprometida com o reino de Deus. Hoje, essa é extremo demais. Hoje é um absurdo observar a igreja no Brasil e pensar, sequer pensar nela sendo perseguida a tal ponto. A tal ponto. Qual seria a nossa reação? É a primeira reflexão que eu trago para nós aqui, dentro desse texto, dentro dessa passagem. Né? O versículo 12 do capítulo 2 de Apocalipse. Então, Pérgamo é a terceira igreja a receber a terceira carta. A terceira igreja a receber a carta escrita por Cristo. Ou seja, Cristo mandou que João escrevesse essas cartas, mas ela veio de autoria presencial de Jesus. O Senhor estava ali. Então, para essa igreja, o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada aguda na sua boca. Ou seja, porque somente a palavra, somente essa espada, ela pode dividir, ela pode separar, ela pode romper esse matrimônio que existe entre igreja e Estado, igreja e mundo. Igreja e mundo. Aleluia. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: aquele que tem a espada aguda de 2 fios, diz. Então, para essa igreja, o Senhor vem com a espada. Sempre que você está em uma aliança que não é uma aliança que Deus estabeleceu para a sua vida, Deus se manifesta, Deus envia a sua espada para romper essa aliança. No capítulo de número 4 de Hebreus, da carta aos Hebreus, versículo 12, nós vemos uma referência da mesma, sobre a palavra de Deus, tendo a mesma identidade que no capítulo 2, versículo 12, Cristo se apresenta em Apocalipse. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das articulações e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, essa mesma palavra que o escritor aos Hebreus, que acredita o senhor apóstolo Paulo, ele declara que a palavra de Deus, ela é uma espada viva e eficaz. Aleluia. E mais penetrante do que uma espada comum de 2 fios. Porque a espada comum de 2 fios, ela só consegue penetrar o corpo, objetos, estrutura física. Mas a espada de Deus, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, e dele também sai essa espada, que é a revelação, ela penetra o espírito e a alma. Ela penetra o ponto que divide o espírito da alma, juntas e medulas. Aleluia. Então, ele vem para isso, para manifestar a verdadeira intenção dessa igreja, nessa sua aliança com o mundo, nessa sua aliança com o Estado. Então, além de união, a palavra Pérgamos também significa torre fortificada, né? Resistência, altura, torre. Quando a igreja ela contraiu matrimônio com o Estado, ela tornou-se de fato uma torre fortificada. Ela tornou-se uma força poderosa na terra. E quando você lê as parábolas do capítulo 13 de Mateus, você vê aquelas parábolas e cada parábola ali, ela vai ter uma conexão com uma das 7 igrejas da Ásia. Isso é poderoso. E essa igreja, Pérgamo, ela é a mesma, ela tem a mesma retratação que a parábola daquela hortaliça que cresce, torna-se a maior das hortaliças, cresce, até se transformar em uma grande árvore que as aves fazem ninhos nela. E se você entender bem o que significa aquela parábola,
a estrutura que nela é apresentada, você vai compreender que aquelas aves nada mais é do que os demônios que fazem ninhos. Então, essa igreja, assim como aquela parábola de Mateus, capítulo 13, essa mesma igreja, capítulo 13, versículo 31 até o 32, que é a parábola do grão de mostarda, né, que cresce e aí torna-se tão grande que se transforma, que chega a ser confundida com uma árvore. E de fato torna-se uma árvore, ou seja, a espécie, a natureza mudou, foi alterada, uma anomalia naquela semente. Por quê? Por que essa anomalia? Por causa da união com o mundo, da aceitação com o mundanismo. Assim foi a igreja de Pérgamo. Ela tornou-se uma anomalia quando ela fez união com o mundo. Toda vez que um cristão faz aliança com o mundo, ele torna-se em uma anomalia. Quereríamos um pouco mais seguir em frente sobre o texto, mas não queremos gravar um vídeo muito longo, mas eu quero que você pense, eu creio que o que nós falamos aqui é muito pertinente aos nossos tempos, é coerente aos nossos dias, ao que está acontecendo com a igreja, às alianças que a igreja tem feito com o Estado, com o mundo, não somente com o Estado em si, porque é importante sim a igreja ter domínio da política, é importante sim a igreja compreender e entender as raízes políticas e ela está envolvida com a política, porque, meu amigo, são duas grandes forças, a religiosa e a política, e precisam andar juntas. Em nosso meio existem pessoas que nasceram com um dom, nasceram com a vocação de administrar, com a vocação de conduzir, de serem líderes políticos na sociedade e trazer a estrutura, a cultura do reino de Deus para este mundo. Então nós precisaremos sim da política, mas as alianças que a igreja tem feito em nossos dias, e não somente agora, mas são alianças que já vêm sendo feitas desde algumas décadas para cá. E você pode observar que o declínio da igreja começou em parte por causa dessas alianças que foram feitas de maneira irresponsável, antibíblica. E aí nós estamos sofrendo as consequências e a tendência é que isso piore. Aleluia. Do que precisamos para prosperar neste mundo? Da espada afiada que sai da boca do Senhor. Nós precisamos da palavra de Deus. Nada mais que isso. Apenas a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Aleluia. Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus guarde a tua família e que nenhuma praga chegue até a tua tenda, até o teu lar, no nome de Jesus. Amém.